O que fazer quando você for vítima do crime de estelionato? Inclusive, pesquei aqui num comentário de um vídeo nosso a dúvida do Daniel. Ele me perguntou o seguinte: fui vítima de estelionato por golpe do falso delegado. Fiz o BO na Polícia Civil e agora vou esperar para ver o que vai acontecer. Galera, vamos lá. Papo importante aqui. Eu não sei o que se trata esse golpe do falso delegado. Se você souber, me conta aqui nos comentários que aí eu posso fazer um vídeo esclarecendo um pouco mais como você pode até evitar esse golpe. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o crime de estelionato. Então esse vídeo é para você que é vítima ou que foi vítima de um estelionato. O que que é um estelionato? No jargão popular, estelionato é um golpe. Tá? Então, o Código Penal prevê lá no artigo 171, acho que é o crime cujo artigo é mais lembrado, mais falado, está na cultura popular, o artigo 171, é o crime de estelionato. É o famoso golpe, o ardil, o engodo. Então, no estelionato, você sempre vai ter um indivíduo querendo ganhar alguma vantagem patrimonial sobre a vítima através do golpe. Então, o golpe é a forma pela qual o indivíduo se enriquece ou enriquece uma terceira pessoa às custas da vítima. E sempre tem um- uma questão patrimonial ali no estelionato. Existe uma outra figura que é do estelionato virtual, que é muito falado, perdão, do estelionato sentimental, que é muito falado, mas isso é uma outra construção que, se vocês quiserem comentarem aqui, eu posso trazer num próximo vídeo. Nesse momento, vamos falar do estelionato, artigo 171. As penas do crime de estelionato vão de 1 a 5 anos. O que significa isso? Que o indivíduo que pratica estelionato, ele vai ter uma série de benefícios que a lei garante a ele. Dentre eles, nós temos a suspensão condicional do processo, então é um acordo que o Ministério Público faz com o indivíduo, ele repara o dano e aí ele pode responder em liberdade? Não. Mais do que isso, o processo é suspenso por um período de prova que vai ser de 2 a 4 anos. Passou esse período de prova, o processo suspenso é extinto. Então, é mais ou menos o seguinte: praticou estelionato, esse benefício chamado de sursi processual ou suspensão condicional do processo, o Ministério Público, que é a acusação, faz um acordo com o estelionatário e diz o seguinte: dentro de um período de 2 a 4 anos, para não ter mais processo, para não ter condenação, você vai ter que cumprir alguns requisitos aqui. Se o indivíduo, isso para o estelionatário que é ficha limpa, tá bom? Ele é o réu primário, como vocês chamam. Se ele passar esse período de prova de 2 a 4 anos sem cometer outro crime, tranquilo, extingue o processo, vida que segue. Claro que tem outros requisitos. Ele tem que reparar o dano que ele causou à vítima, por exemplo. Mas também, se ele, dentro desse período de prova, continuar a aplicar golpes e for pego, aí ele vai ter um problemão, porque aquele processo que estava extinto vai voltar a tramitar normalmente. E aí você já sabe o que acontece, tá certo? Um segundo benefício que ele tem é o do ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, que também é um acordo firmado entre o Ministério Público e o estelionatário, no qual o estelionatário confessa o crime antes do processo, repara o dano à vítima, então devolve o dinheiro eventualmente que ele pegou, e aí o processo não segue. Tá certo? Tem alguns requisitos lá também, mas não é o objetivo desse vídeo. O que eu quis dizer aqui é que o estelionatário, em razão da pena prevista para o estelionato, vai ter uma série de benefícios. Paiva, então você está me incentivando a não registrar o boletim de ocorrência? Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário, eu vou te incentivar a registrar o boletim de ocorrência. Só estou te alertando que existe esses benefícios. Não sou eu que inventei, estão previstos na lei. Muito bem. Outro ponto interessante sobre o estelionato é que, se você for vítima de estelionato, é muito importante que você inicie registrando um boletim de ocorrência. Você vai registrar esse boletim de ocorrência, tanto faz na delegacia presencialmente
ou na delegacia eletrônica, o famoso boletim de ocorrência online. De fato, não importa. Qualquer modo que você escolha vai estar sendo suficiente para que você tenha aí uma investigação. Mas presta muita atenção. O crime de estelionato não basta registrar o boletim de ocorrência. Então, além de registrar o boletim de ocorrência, você vai ter um prazo de 6 meses para representar criminalmente contra o estelionatário. Vou te explicar. O que significa isso? A representação é um requisito que a lei traz para alguns tipos de crimes. Por exemplo, para o estelionato, que diz o seguinte, que além de noticiar o fato, de contar o fato através de um boletim de ocorrência, por exemplo, para o delegado, a vítima tem que voltar à delegacia e manifestar o seu desejo de ver aquele estelionatário investigado e julgado na forma da lei. Se ela não fizer essa representação no prazo de 6 meses, é como se ela estivesse concordando com o golpe, dizendo para o Estado: Estado, eu fui vítima de um golpe, fiz o BO para contar, mas não quero que nada seja feito. Perdoei, mais ou menos isso, tá? Então, muita gente, por isso que esse tipo de vídeo é importante, e você vai compartilhar ele com todo mundo que você conhece. Muita gente é vítima de estelionato. Saiu uma estatística recente de que o estelionato hoje, aqui em São Paulo, é maior, a quantidade de estelionatos praticados é maior do que os crimes de roubo. Então, tem muito estelionato sendo praticado, inclusive pela via virtual, e muita gente deixa de ter, de fato denunciar o estelionatário, porque não faz essa tal de representação. Se não representar, já era. Tá legal? Uma dica importante é: se você tem certeza que você quer representar contra o estelionatário, ou seja, que ele seja investigado, que ele seja processado e julgado criminalmente, você pode, dentro do seu próprio boletim de ocorrência, colocar a seguinte frase. Vamos anotar? Ó, desejo que o autor do crime seja processado e julgado na forma da lei. Ponto. Isso já é uma representação. Se você colocar essa frase no seu boletim de ocorrência, tá bom. Ou desejo representar criminalmente contra o autor do crime. Ponto. Já vale. Essa é a tal da representação. E tem muito estelionatário escapando porque não tem esse requisito, tá bom? Se você tiver condições de ter um advogado criminalista te assessorando, mesmo que você seja vítima, isso é muito importante, porque no crime de estelionato, além, claro, da sede de justiça, de ver a justiça acontecendo, a vítima também tem um desejo muito grande de que ela seja ressarcida, ela quer de volta o dinheiro que ela perdeu. E o que acontece? Quando você está sendo assessorada por um advogado, você vai poder ter uma atuação em duas frentes, tanto na parte criminal, através do boletim de ocorrência, do processo criminal, como também na esfera civil, numa ação de indenização por danos morais ou materiais. Então é importante que, se você quiser o seu dinheiro de volta, que você contrate um advogado, ele vai elaborar, e eu faço muito isso aqui no escritório, uma estratégia para essa sua defesa, né? E aí, enfim, você vai poder tanto ter uma responsabilização criminal, e essas provas colhidas no criminal, elas vão para a justiça civil já garantido. Então você já provou que o crime aconteceu, já teve um processo. Na justiça civil, o juiz civil não vai poder fazer nada além de condenar o estelionatário a te pagar o que eventualmente ele não te pagou na justiça criminal. Tá legal? Se você foi vítima de estelionato, comenta aqui qual que foi o golpe. Eu quero saber qual que é esse golpe do tal do falso delegado. E se você tiver qualquer dúvida, não hesite em me perguntar aqui. Me siga lá no Instagram, tem conteúdo todos os dias e também tem conteúdo aqui no nosso canal. Segue o canal e deixa suas dúvidas, curte o vídeo, que tudo isso aí é muito importante para a nossa mensagem chegar muito mais longe. Combinado? Bom, beijo, abraço, até mais. Tchau.